Todo dono de pequeno negócio, quando vai fazer uma meta, começa sempre pelo resultado. Eu quero faturar X mil reais até o final do ano. E essa aí é a pior maneira de se fazer qualquer meta. Porque meta de resultado não se tem nenhum controle. No meio do mês, alguma coisa quebra, aquele funcionário pede demissão, aquela venda não sai, e aí você acaba se frustrando e desistindo da meta. Então, se você tem vontade de trabalhar com metas dentro do seu negócio, fica nesse vídeo que ele com certeza vai te ajudar. E eu sei disso porque eu tenho 5 empresas e eu demorei 10 anos para achar o modelo ideal de se trabalhar com metas dentro de uma empresa. Então eu vou traduzir anos de estudo sobre OKR, Balanced Scorecard, 1 milhão de metodologias da maneira mais fácil e que é a mesma que eu ensino para todos os meus amigos e clientes e todos eles dizem a mesma coisa. É a forma mais eficaz de fazer meta que eles já viram até hoje. Então, existem 3 tipos de meta que você pode implementar na sua empresa. Existem as metas de esforço, existem as metas de entrega e existem as metas de resultado. Para esses 3 tipos de meta, tem uma peculiaridade. E geralmente você vai tendo menos controle entre elas. As metas de esforço são as que você tem mais controle e as de resultado que você tem menos controle. A maior parte das pessoas, quando vai definir a meta, começa sempre pela meta de resultado. E isso aqui é muito complexo, porque quando a gente faz isso, a gente está tentando olhar muito à frente. A gente está tentando projetar os próximos 6 meses, os próximos 12 meses da nossa empresa. E você, que é empresário, você sabe, cara. Todo mês acontece um problema diferente. E o que ninguém fala quando o assunto é meta é que teve 2 caras chamados Locke e Latam que eles analisaram mais de 25 anos de estudo sobre definição de metas dentro de empresas. E o que eles acharam é o que eu vejo na prática todo santo dia. Então, para você fazer uma boa meta, você tem que ter 2 aspectos. Primeiro, aquela meta tem que ser desafiadora na medida certa. E o segundo aspecto é que aquela meta tem que ser traduzida para o dia a dia, ou seja, ela tem que ser palpável. Então, vamos para o guia prático de como definir qualquer meta dentro da sua empresa. A primeira coisa que a gente lembra aqui, ela tem que ser desafiadora na medida certa. Por que isso? Porque a gente tende a subestimar o que a gente consegue fazer no curto prazo e superestimar o que a gente faz no longo prazo. Isso é completamente normal e se chama falácia do planejamento. É um conceito psicológico que explica, na realidade, por que a maioria das pessoas acaba falhando nas metas pessoais porque se boicota. O jeito certo, na realidade, é você definir primeiro uma meta e depois ter parâmetros para analisar o quão realista essa meta é. Eu vou já te ensinar a fazer isso. Então, vamos começar aqui. Digamos que hoje eu faturo 20 mil reais por mês e a minha meta fosse chegar a 26 mil reais em 6 meses. O primeiro passo mais importante é você destrinchar esse valor por mês, porque aí você já vai saber quão realista é só por colocar numa meta mensal. Então, aqui eu já sei que para eu conseguir esse faturamento, eu vou precisar aumentar R$1.000 por mês. E é fundamental você lembrar que o processo para você construir uma meta não é uma linha reta. Quanto mais eu estudo sobre organizações, mais eu percebo que o gráfico, na realidade, se comporta mais ou menos assim. Então, você começa com 0. E aí depois você consegue aqueles R$1.000 de faturamento a mais. No outro mês, você não consegue nada. Aí no outro mês, você consegue aumentar em 2. Depois você não consegue nada. Aí você aumenta 1, depois você aumenta 2. E no fim, você acaba batendo a sua meta e chegando nos R$6.000 de faturamento. Então tá, a gente já alinhou as expectativas, então agora a gente vai ver se essa meta aqui, na realidade, é possível. E a melhor maneira de fazer isso é traduzindo isso aí para o seu dia a dia. Lembra que eu falei que existem 3 tipos de meta? Então, as metas de resultados são o longo prazo. As metas de entrega são o que você vai fazer no curto prazo para alcançar essa meta. E as metas de esforço são o que você vai fazer hoje para garantir que essas entregas aqui, essas metas de curto prazo, sejam cumpridas. E é assim que você vai chegar até esse resultado. Digamos que a nossa meta, então, era esses R$1.000 a mais de faturamento por mês. Então, a sua tarefa agora é responder essa pergunta: como ganhar mais R$1.000 por mês? E aí, para isso, você vai olhar para a sua base de clientes atual e ver exatamente de onde é que eles estão vindo. Porque a partir do momento que eu sei de onde o meu cliente vem, eu sei o que eu tenho que fazer para captar mais. Então, digamos aqui, que eu puxei a lista dos meus clientes e aí eu elenquei, poxa, eles podem vir por rede social, indicação, parceria, prospecção ativa, que seria o meu time comercial ali fazendo a ligação, mandando mensagem, e a fachada da minha loja. O pessoal entra lá e acaba realizando um pedido, uma compra. Então, dos últimos 1.000 clientes que eu tive, vieram 700 das redes sociais, vieram 150 de indicação, e aí você vai anotando de onde é que vem cada um. Se você não tem esses dados e você tem uma lista de clientes que é enxuta, ou seja, você consegue bater o olho num cliente e lembrar de onde é que ele veio, como é que é,
eu sugiro você fazer agora, abre uma planilha do Excel, pega um papel e já anota lá o nome do cliente e aí de onde é que ele veio. Você faz essa anotação, como eu estou fazendo aqui, ó, e depois você soma todos eles e vê de onde é que veio cada um. E o meu objetivo aqui é definir qual é a minha principal fonte de captação para eu ver se eu consigo atuar em cima dela e se ela consegue me trazer mais R$1.000 por mês. Aí aqui vai da sua intuição. Eu olharia para esses dados aqui e pensaria imediatamente nas redes sociais. Só que aí você tem que pensar, poxa, eu já estou captando 700 clientes através das redes sociais. Será que eu realmente consigo aumentar esse volume aqui? Eu já tive situações na minha empresa onde as redes sociais estavam demais, não tinha mais como trazer, a gente já estava postando muito, estava fazendo muito, a gente precisaria contratar no time, teria um custo envolvido. Então a gente já olhou e disse, cara, não tem como. Mas a gente estava com a parceria dentro da empresa muito fraca. Que a gente via, né, 50 clientes de parceria e a gente olhou e falou, caramba, cara, só 50? Eu sei que eu consigo mais do que isso. Eu conheço muita gente nesse mercado, eu consigo fazer parcerias, então eu vou trabalhar para elevar esse número aqui um pouco. Então foi exatamente isso que a gente fez. E é isso que você precisa fazer. E olha, não vai ficar preso nessa história aqui de e se eu escolher aqui a fonte de captação errada, e se não der certo e tal. Tem uma frase muito famosa do Tom Peters que diz: testar rápido, falhar rápido e ajustar rápido. A forma mais fácil de você descobrir qual é o caminho que mais funciona no seu negócio é testando todos os caminhos errados primeiro. Já defini que são as parcerias. A partir disso, eu preciso pensar, tá, eu preciso faturar R$1.000 a mais. Quantas vendas eu preciso fazer para atingir esse resultado? E o primeiro passo para fazer isso é você se perguntar, qual é o valor médio que as pessoas gastam na sua empresa, o famoso ticket médio. Se você tiver esse número anotado, maravilhoso. Se não, pega aí as últimas vendas, vê mais ou menos quanto é que foi. Digamos que esse valor seja na casa dos R$200. Para faturar 1.000, eu vou ter que fazer 5 vendas. Isso quer dizer que as parcerias vão ter que me trazer 5 vendas a mais todo mês. E aí é a melhor forma de você pensar, pô, isso aqui é possível ou não? Por quê? Não é trazer 5 vendas esse mês e no próximo também trazer 5. Não, você precisa escalar esse negócio. Então, na realidade, no próximo mês, as parcerias vão ter que te trazer 10 vendas. E depois disso, ela vai ter que te trazer 15 vendas. E depois disso, 20 vendas. É assim que você vai escalar. A partir disso aqui, você já vai identificar, poxa, será que isso aqui realmente é possível ou não? Mas calma, não se desespera ainda, porque aqui é a parte em que a maior parte dos empreendedores já olham e falam, poxa, isso aí vai ser impossível, não tenho como sair de 5 para 20 em 4 meses. Mas é por isso que você está fazendo esse modelo de meta. As metas precisam ser reajustadas mês a mês. Então, se no primeiro mês você conseguiu essas vendas, show de bola. No segundo mês também conseguiu, show de bola. No terceiro mês, você olha e pensa assim, caramba, cara, tá ficando cada vez mais difícil conseguir essas vendas. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar novamente para esse quadro aqui e pensar, de onde é que eu consigo tirar 5 vendas no próximo mês? É isso. Se está funcionando nas parcerias, maravilhoso, você acabou de achar um novo caminho. Aumenta, continua, vai, corre atrás. Se não, para e reavalia. Não tem nenhum problema nisso. Então tá vendo como algo que era extremamente abstrato, que é ganhar R$1.000, se tornou já extremamente palpável e a gente ainda vai destrinchar isso aqui mais ainda. Mas eu só quero salientar para você que isso aqui é um dos principais aspectos de fazer qualquer meta boa. Na realidade, reavaliar essas metas é o principal ponto para garantir que você vai alcançar alguma coisa que está muito no longo prazo. Se você não faz esse trabalho de parar e reavaliar a rota, você nunca vai conseguir chegar lá. Então, o que é o próximo passo? É a gente ver o que vai fazer hoje para alcançar essa meta. Então, eu preciso trazer 5 vendas através das minhas parcerias. E isso aqui, então, é a minha meta de entrega. Como é que eu consigo chegar lá? A melhor maneira de você responder isso é refazendo os seus passos. Então, você vê, cara, todas as vendas de parceria. Como foi que elas chegaram até mim? Foi um parceiro específico? Foi uma ação que eu fiz com esse parceiro? Foi um bônus que eu ofereci? Porque você vai ter que ver o que você consegue replicar. E a partir disso, começar o próximo passo. Agora eu só quero deixar uma coisa muito clara. Idealmente, como eu falei, você tem que colocar aqui uma meta de horas. Porque isso aqui é uma meta chamada esforço. Mais uma vez, não quer dizer que você vai garantir esse resultado, que você vai trazer isso e tal, não sei o quê. Nada disso. Você está se comprometendo a fazer um esforço, que seja X horas ligando para parceiros, que seja X horas pensando como, tendo novas ideias de como trazer essas vendas, pensando, visitando parceiros, almoçando com essa galera para manter um contato, sendo visto. É isso aí,
horas que você vai despender fazendo essa meta acontecer. Mas o mais importante é você variar como você expende essas horas aqui, entendeu? Então, você vai visitar os parceiros, você vai pensar em como fazer. Cada semana ali você vai reavaliando e pensando em novas estratégias para alcançar esse resultado. Agora, como fazer isso e destrinchar, eu não sei. Você é a melhor pessoa para responder isso porque ninguém conhece o seu negócio tão bem quanto você. E o mais importante é você ter feito uma meta que você acredite que é possível. É você olhar e dizer, caramba, realmente eu acho que eu consigo através dessas parcerias. É diferente de você olhar e dizer, poxa, aqui pelas lojas, o que eu vou fazer para trazer uma pessoa que está passando e entrar realmente no meu estabelecimento? Às vezes não vai ter muito o que você fazer. Eu mesmo já passei por isso. E a coisa que mais desmotiva quando você vai fazer uma meta é sentir que o seu caminho não está claro. Na realidade, Locke e Latam identificaram isso, que o fator que tem uma relação mais direta e o maior impacto com relação se uma meta vai ou não ser cumprida é você acreditar que ela é possível. É por isso que esse sistema é tão poderoso. Porque antes uma coisa que era extremamente distante, nada palpável, a gente acabou de transformar num esforço diário. E, inclusive, esse sistema é mais poderoso ainda porque é exatamente assim que você traduz essa meta para qualquer funcionário, colaborador que você tiver. O maior erro do pessoal quando define meta para colaborador é passar para ele uma meta de resultado. Cara, meta de resultado não funciona nem para ti. Imagine para uma pessoa que não é o dono da sua empresa e não está se preocupando com isso. Então, na minha empresa de contabilidade, o que a gente fez foi a gente chegou para o comercial e ao invés de a gente dizer, olha, eu tenho que fechar tantos clientes até não sei o quê. Não, a gente não fez isso. A gente começou colocando uma meta de resultado. Então, preciso de 5 vendas através das parcerias nesse mês. Depois disso, a gente estabeleceu as metas de entrega. Poxa, como é que ela vai me conseguir 5 vendas? Conseguindo 20 possíveis clientes ou leads dentro do meu funil. E traduziu isso para meta de esforço. Então, você precisa despender 2 horas por dia fazendo ligações para me conseguir esses leads. E aí, se a meta é conquistada, então ela vai receber uma recompensa em dinheiro, porque ninguém trabalha de graça. Se o resultado é muito difícil, para não desmotivar, você pode colocar uma meta em cima das entregas também. E na realidade, esses aí são os 2 últimos aspectos de uma boa meta. Você tem que sentir que o seu esforço está indo para alguma coisa. E por mais que isso seja óbvio, muita gente diga, mas eu sou o dono da empresa, eu sei a recompensa que eu vou ter e tal. Muita gente acaba focando tanto no aspecto da empresa que, às vezes, quando você está trabalhando muito e é semana depois semana e 12 horas, você não vê o resultado, não vê aquilo e tal, você esquece o impacto que vai ter na sua vida e no seu bolso. Isso é normal, porque você se perde na correria. Então, aqui na minha empresa, o que a gente sempre faz é, poxa, eu coloquei uma meta aqui que eu quero alcançar 10 mil a mais de faturamento esse mês. Se eu alcançar essa meta, eu vou pegar daqui 10%, 20%, e distribuir para o sócio que é responsável por essa meta. Obviamente, você só pode fazer isso se a empresa estiver numa boa situação, se puder pagar e se você cumprir a meta. Mas a minha meta era chegar em 1.000. Você chegou até 999? Não tem recompensa. Você precisa chegar nos 1.000, porque senão você vai acabar recompensando pelo quase. Não. Quando isso aqui acontece, por mais frustrante que seja, até mesmo para um colaborador, sempre dá aquele gás a mais para ele olhar e dizer, caramba, mês passado eu não cheguei por causa de 1. Então esse mês eu vou dar o meu melhor e o que acontece é que no próximo mês, provavelmente ele vai chegar em 1.200, 1.100, porque ele quer garantir que isso aqui não aconteça mais. E a mesma coisa vale para você. Então, o segundo aspecto que tem que ter uma boa meta são os feedbacks, que é basicamente você parar e ver como é que está o cumprimento daquela meta. Muita gente pula essa etapa porque acha que não tem sentido. Mas esse momento aqui, você saber que vai ter um momento de cobrança, garante que não só você vai estar fazendo as microetapas, mas também é um momento fenomenal para você parar e ver tudo que aconteceu dali para trás e repensar o que você vai fazer nos próximos passos. Então você vai definir um dia do mês onde você vai parar e ver esses resultados. Pode ser no começo do próximo, pode ser no final desse mês, quando ficar mais conveniente. E aí você vai listar tudo que deu certo e tudo que deu errado naquele mês para cumprir essa estratégia, porque aí você vai usar isso para reavaliar os passos para o próximo mês. E assim, eu garanto para você, conforme você for utilizando metas dentro da sua empresa, você vai começar a querer colocar isso aqui para tudo. Hoje a gente utiliza um sistema muito complexo de metas chamado Balanced Scorecard, e aí você vai querer implementar o BSC e OKRs e fazer não sei o quê. Calma.
vai com calma, faz o mais simples, o mais básico de primeira, e depois que você estiver totalmente habituado, você muda e começa a implementar e pulverizar essas metas e gerir sua empresa toda em cima disso aqui, porque é a forma correta de fazer. Então, é isso aí. Essa aqui é a forma fácil de definir metas para qualquer situação dentro da sua empresa. Comenta aí o que você mais gostou, o que você já fazia, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!